E aí, exatamente nesse contexto que as minhas reflexões que eu trago aqui hoje, né? Principalmente assim, nesse cenário aí que eu estou colocando, e também algumas questões focadas pelo FINAB. Por exemplo, o FINAB ele surgiu muito com esse anseio de estar qualificando a formação do estudante de nutrição, né? De estar desenvolvendo novas abordagens educativas, certo? O trabalho em saúde também, né? Na atenção básica em saúde. E também está como contemplar, né, na atuação do nutricionista, a dimensão da promoção da saúde, mas a promoção da saúde no sentido de empoderamento, tá? Empoderamento da comunidade e da promoção da segurança alimentar e nutricional, que são, vamos dizer assim, eixos, né, teóricos hoje em dia tão fortes, tão presentes na questão da saúde e da nutrição, né? E a segurança alimentar e nutricional na perspectiva do direito humano à alimentação adequada, né? De direito, certo? E aí, como inserir isso na atenção básica em saúde? São perguntas e desafios também, né? Isso tudo está dentro do FINAB, a gente está querendo, né? Estamos construindo um projeto no sentido de estar, entre aspas, respondendo ou caminhando para, certo? E aí eu trouxe aqui, claro, como toda experiência, a gente ainda é um bebê, temos 10 meses, mas a experiência de 10 meses já tem sido rica o suficiente, e como toda experiência, nós temos as nossas delícias, né? E temos as nossas dores, certo? Como já dizia o Caetano Veloso, eu sou fã, certo? Cada dor é a delícia, né? De ser o que é, né? Então a gente tem as nossas dores e as nossas delícias. Eu gostaria de estar elencando, fazendo um contraponto com o próprio projeto, né? Primeiro, que delícias são essas que a gente tem de cima, certo? Que possibilidade a gente está vislumbrando no nosso cotidiano, pegando o que Zé Neto fala, o que a Marisa colocou, essa questão da gente estar, enfim, estando com o mundo, né? Vivendo. Assim, a gente tem tentado, tem construído algumas estratégias pedagógicas no sentido de estar potencializando essa formação profissional mais física, certo? A gente está, eu digo que é um laboratório, né? Que a gente vai, faz, aprende, erra, enfim, no dia a dia do FINAB é um pouco assim. E aí o projeto, o próprio desenho dele, né? A gente trabalha com visita domiciliar, a gente trabalha com atividades coletivas e com atendimentos individuais, aconselhamentos dietéticos. Então, cada frente dessa, ela tem aberto uma janela para N possibilidades nesse sentido aí, né? A visita domiciliar, a gente tem conseguido, né, aproximar o aluno, o estudante, dessa realidade social, né, desse mundo aí que foi colocado, né, pelos colegas, certo? Dessa realidade, das desigualdades sociais, da opressão que as pessoas vivem. Então, é através da visita que o estudante começa a ter contato e a enxergar que o mundo, né, o nutricionista tem uma realidade bem maior e que a lupa dele, a lente dele, o olhar dele tem que ser maior para enxergar essa realidade, né? Então isso tem dado um sentido muito crítico para os estudantes, certo? Eles têm ficado assim, acho que tem sido importante para sensibilizar, tá, o estudante para essa realidade, né? Para a marginalização, para a opressão, todas essas questões. A gente atua numa comunidade, só para contextualizar um pouquinho, é no Cristo Redentor, tá? Bairro do Cristo Redentor aqui em João Pessoa. E a área que a gente atua é uma área bem heterogênea, né? Lá a gente tem, assim, população classe média alta, né? Mansões, casas assim, toda a estrutura, e a gente tem favelas, vielas, becos, população totalmente desassistida, sem acesso aos serviços básicos, né? Serviços públicos, né? Toda uma franja da sociedade também que vive lá, certo? Então isso torna também o trabalho mais complexo, certo? As atividades coletivas, a gente faz os grupos, vocês viram no vídeo, né? Brevemente, a gente tem grupos de gestantes, de idosos, a gente trabalha com as famílias do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, a gente trabalha com a comunidade escolar, que tem uma escola junto da unidade de saúde, né? Só um muro que divide, junto mesmo. Então a gente tem que trabalhar nessas, e a gente também tem um grupo que é a mobilização popular, tá? Então, essas atividades coletivas, elas também têm sido uma oportunidade muito rica, por quê? Para estar estimulando, né, a esses grupos, juntamente com os profissionais da unidade de saúde, da escola, quando é o caso, e a gente, né, a estar ressignificando a prática da saúde e da nutrição, né? A gente tenta extrapolar
a questão puramente clínica e individual para a questão coletiva. A nossa escolha é essa, certo? A opção da gente é pelo coletivo, então a gente extrapola. Então, esses momentos desses grupos têm sido momentos muito ricos, né? A gente vai construindo, né, com esses grupos, né? A gente não faz grupos de doentes, né? Tradicionalmente é muito comum, grupos de diabéticos, de hipertensos. A gente já quis quebrar esse paradigma. Tá? A gente trabalha como foco promoção da saúde, então é grupo de idosos. Se os idosos têm hipertensão, têm diabetes, têm outras questões, aí é outra questão. Né? Então, grupos de escolares, famílias do Bolsa Família, nessas famílias tem de tudo. Então, a abordagem é a família, né? Indivíduo, família e coletividade, certo? Então, não é doença, o foco é o doente e a pessoa saudável, certo? Então, esses grupos têm permitido essa experiência, certo? A gente transpor essa dimensão puramente clínica e individual para algo maior. E a gente tem descoberto, assim, no dia a dia, coisas fantásticas, né? Então, o grupo é uma oportunidade, né? O grupo de gestante. As gestantes, elas se encontram com seu par, né? Que está na mesma situação, então é um momento que elas colocam seus anseios, as suas dúvidas, as suas inseguranças, né? Então, junto, tá certo? Há toda uma construção de como lidar com aquilo, né? Então, a gente problematiza aquela realidade daquele grupo, junto com eles, tá? Então, o grupo ele é construído, a gente participa, os profissionais da unidade participam, certo? E aí a gente constrói pautado na necessidade do grupo. Quando a gente vai discutir, o que é que vocês querem conversar na próxima vez, daqui a 15 dias? Eles que têm que dizer a necessidade deles, não é a gente que vai dizer, olha, a gente quer falar sobre cuidados com a criança. Não. Já aconteceu das gestantes, olha, a gente está querendo, falam tanto de parto normal, mas como é que faz para facilitar o parto normal? Será que não tem uns exercícios? Aí a gente já aproveitou, convidou uma aluna, uma estudante do PEPAS, de fisioterapia, a gente fez uma sessão maravilhosa de, né? Exercício, a partir desse, ia discutindo, né? Então foi uma coisa, né? Dani participou disso, enfim, ela pode depois no debate falar melhor. Então eu só estou dando um exemplo, mas teria N exemplos para falar como é que é essa rotina e essa construção diária junto com os profissionais de saúde, junto com a população e os nossos estudantes e a gente, certo? Na escola, tem as merendeiras que fazem merenda escolar, né? Não é merenda, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Merenda antigamente, hoje em dia tem esse nome pomposo, porque o enfoque é o direito. Então, não pode chamar merenda que tem o caráter muito assistencialista. Até isso, né, vem mudando, certo? E aí na escola, a merendeira está lá fazendo o lanche das crianças. Sempre foi uma figura, tradicionalmente, como é que se fala tanto de alimentação saudável, e a merendeira está ali porque ninguém de repente muitas vezes enxerga para ela. O que é que o pessoal que está na escola começou a conversar? Vamos começar a se aproximar dessas merendeiras, né? Aí o pessoal da escola disse, vocês não podiam observar se elas estão lavando as mãos, como é que está? A gente disse, não, peraí. É o primeiro contato com essas merendeiras. A gente quer conhecer essas merendeiras. Construir um vínculo com as merendeiras, saber o que elas pensam, como elas se sentem nesse contexto, né? Fizemos uma oficina com as merendeiras, né? O grupo da escola, certo? As estudantes. E foi assim, esplêndida, não tem nem palavras para dizer. Depois de tarde elas vão apresentar os trabalhos, certo? Eu estou fazendo propaganda. Mas aí as merendeiras se desnudaram, falaram de si, as nos levaram trecho de música, levaram dinâmica, certo? Foi uma coisa bem ativa, teve choro, teve vela, teve de tudo, né? Foi um momento que elas, aí depois a direção da escola chegou, o que vocês fizeram com essas merendeiras? Que elas estão saíram tudo com riso aqui, feliz da vida, peraí, o que é que houve, né? Então assim, começamos a construção de um vínculo, né? Como é que a gente ia chegar e começar, tá lavando mão, tá fazendo a comida? Geralmente tradicionalmente é assim. Concepção policialesca do profissional de nutrição, né, gente? Peraí, de dizer, de dar ordem, o que é que deve fazer, o que é que não deve. E aí quando a gente vira as costas, o pessoal, legal, chega aí, não sabe nem a minha realidade, nem o que é que eu estou vivendo. Então assim, isso é só um exemplozinho, tá? Então teria outros exemplos, mas eu não vou falar, se eu vou ficar aqui amanhã todinha, porque eu sou apaixonada e aí não dá. Apaixonada por ele, né? E aí a outra vertente que a gente trabalha seria o aconselhamento dietético, que é o atendimento mesmo, tá?
individual, que há uma demanda. Onde a gente atua, né, a gente tem o prazer de ter Priscila, que é enfermeira da Unidade de Saúde da Família, Vila Saúde, que apareceu no vídeo, você perdeu de se ver, certo? Então, Priscila está lá, é uma grande aliada nossa, uma grande, né, guerreira, colaboradora.